Fala pessoal, beleza? Nós estamos estudando aqui ou refletindo sobre nossa leitura dos livros da Bíblia, certo? E nós estávamos falando do livro de Crônicas, né? Nos nossos comentários aqui, né? E agora eu já fiz a leitura do primeiro, do segundo livro, certo? Já fiz a leitura de Êxodo, Neemias, né? Agora eu só queria comentar com vocês a respeito desse segundo livro de Crônicas, né? E também um pouco do primeiro livro de Crônicas, que é importante a gente saber aqui. Uma das coisas que é importante saber, que eu quero enfatizar com vocês aqui, é que o que o escritor deixa claro para a gente, dentro da perspectiva sacerdotal, nós temos que o escritor estava registrando os fatos, é que o pecado é a causa da calamidade pública, certo? Ele deixa isso bem claro. A atitude dos líderes religiosos e do povo também resultou na calamidade pública que havia no meio do povo, certo? Outra coisa importante da gente saber no livro aqui sobre o livro de Crônicas aqui, é que nas escrituras hebraicas ele era um livro só, ele não é dois livros, né? Nas escrituras hebraicas. Isso veio a acontecer por volta de 200 a.C., mais ou menos, com os tradutores gregos, né? Que fizeram a tradução que nós chamamos de Septuaginta, certo? E depois, posteriormente, também, Jerônimo, já falecido em 420 depois de Cristo, ele adotou essa mesma divisão da Septuaginta na Vulgata Latina, né? Então, esse termo que nós usamos aqui como crônicas, né, nos nossos livros, a Septuaginta chama ele de Paralipomena, que significa coisas omitidas o que nos livros de Samuel e Reis, certo? Nós no nosso título nós chamamos de Crônicas, né? Então esse aqui é importante para a gente observar esses fatos que são importantes para nós, certo? Outra coisa que é importante de observar é que o segundo livro de Crônicas ele começa falando sobre apresentando Salomão, né? Salomão ora e pede sabedoria a Deus, tal, e por aí vai, certo? Mas a partir do capítulo 10 até o último capítulo do livro de Crônicas, o autor se ocupa da divisão dos reinos de Judá e Israel, certo? E ele vai registrando ali no sentido da perspectiva religiosa, que ele não apresenta as vitórias, tal, e baseado nas questões seculares dos reis, mas mais voltado para a questão religiosa, certo? As questões seculares são deixadas de lado. Então outra coisa também fundamental é que não há espaço aqui para o reino do norte, só espaço para o reino do sul. Por quê? Porque o reino do sul ainda conservava um remanescente fiel, certo? Embora houvesse nele alguns que haviam se perdido ali, mas ainda existia um remanescente, certo? E caminhando para o final do livro, o ápice do livro, o autor também vai registrar algumas reformas, que isso é fundamental para esse livro aqui, né? Já no finalzinho do livro ele vai registrar as reformas, por exemplo, de Zedequias, a reforma de Josafá, a reforma de Asa, certo? Ele vai registrando aqui a reforma de Joás, ele vai deixando para o seu leitor esse registro das reformas aqui. Pessoal, para resumir, para que o vídeo não fique muito grande, esse livro aqui é importante para você ler. Se você puder lê-lo e fazer uma reflexão nele, faça isso. Eu acredito que será de grande valia para a sua vida essa leitura desse texto sagrado, tá bom? Então olha só, nos próximos vídeos nós voltamos aí falando sobre outros livros da Bíblia, né? Aqueles que a gente vai lendo. Se você quiser ler, você pode fazer a leitura da maneira que você achar mais fácil. Alguns leem um pouco do Antigo, um pouco do Novo, outros leem todo o Antigo Testamento, depois leem o Novo Testamento, outros leem o Novo Testamento, depois leem o Antigo. O importante é que você faça a sua leitura, certo? Se você já leu e também tem alguns aspectos importantes que não foi mencionado aqui, mas você quer comentar, comente aí embaixo sobre o livro da Bíblia que você está lendo, comentários, o que ele tem movido a sua vida, tem movido o seu coração. Acredito que será importante para cada um de nós, tá bom? Fica aí então a nossa dica, um abraço para você aí, até a próxima, tchau!